Hoje eu vou te mostrar sobre as marcações que nós fazemos para a aplicação do Botox, a toxina botulínica. Você sabia que pode ser feito de forma full face, ou seja, em todo o rosto? A gente pode fazer a aplicação tanto no terço superior da face, que é o mais comum que você vê por aí, mas também podemos fazer na região do terço inferior da face e também dos músculos depressores, que estão sempre puxando a face para baixo e auxiliando no derretimento facial. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui toda a marcação da toxina botulínica na face. Então primeiro vou falar sobre a aplicação tradicional que a gente faz aqui no terço superior da face, que é toda essa região do frontal, toda a região da carinha de brava aqui da glabela, orbicular dos olhos, tá? Que são para os pezinhos de galinha, e dos famosos bunny lines, essas ruguinhas nasais. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer a aplicação aqui no músculo frontal, que é o músculo da testa, quando é uma paciente feminina, a primeira coisa que a gente faz é perguntar se ela vai querer arquear a sobrancelha ou se vai querer deixar do jeito que está. Como é um paciente do sexo masculino, não tem tantas mudanças, mas essa parte do arqueamento da sobrancelha a gente pula. Então, primeiro eu vou marcar uma linha aqui a partir da linha da pupila, tá? E nesse momento eu também já vou marcar a minha área de segurança. Eu marco aqui um dedinho, que é mais ou menos 1,5 cm acima da sobrancelha. E essa região aqui é uma região que eu evito a aplicação. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre o risco de pitose da sobrancelha? Então, nessa região aqui eu não vou aplicar, justamente para evitar a queda da sobrancelha à pitose. Então, se fosse uma paciente feminina, o que eu iria fazer? Eu poderia arquear a sobrancelha deixando essa área livre, só que como é paciente do sexo masculino, a gente vai deixar tudo relaxadinho igual. Então, vamos marcar aqui de forma bilateral essa linha, marcar a área de segurança, tá? E pede para o paciente levantar a sobrancelha o máximo para a gente notar as ruguinhas. Pode levantar. Pronto. A gente nota que ele tem bastante ruguinhas aqui na região do centro do músculo frontal. Então a minha aplicação vai se espalhar aqui em toda essa região. Lembrando que, dependendo da toxina que a gente usa, a gente tem um halo de ação maior ou menor. Então, dependendo da toxina, os meus pontos vão estar mais próximos um do outro ou mais afastados, dependendo também do tipo de reconstituição que eu vou fazer. Como eu sempre faço a reconstituição seca, então a minha toxina ela é mais concentrada comparado à reconstituição úmida. Então vamos lá. Eu vou separar esses pontinhos aqui em várias regiões de todo o meu músculo frontal. Então, lembrando que se eu estivesse aplicando a toxina Dysport, por exemplo, essa minha toxina ia agir um halo de ação aqui de mais ou menos uma moeda. Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, eu vou separando os meus pontinhos, tá? Para ter ação em todo o frontal. Lembrando de aplicar também nessa região aqui, para a gente evitar o arqueamento da sobrancelha. E se o paciente tivesse a cara de zangado, aquela carinha de bravo, que é aqui na região da glabela e do prócero, o que eu faria? Primeiro, tenta fazer a carinha de zangado para mim, certo? O que eu faria? Eu posso aplicar um ponto aqui, logo em cima da sobrancelha, e posso aplicar mais aqui embaixo, onde eu vou pegar a origem desse músculo. E quando eu penso em aplicar aqui na região da glabela, eu posso deixar um pontinho aqui central. Pronto. Agora, faz a carinha de fedor pra mim. Nossa, tá fedendo. Isso. Então, a gente percebe aqui o quê? As famosas bunny lines ou rugas nasais. Nessa região, eu tenho que tomar bastante cuidado e sempre vir aplicando de forma mais superiormente e não descer muito a minha marcação. Por quê? Porque nessa região aqui, vem um músculo chamado levantador do lábio superior. Ou seja, se eu pegar esse músculo, o que acontece? O paciente pode ficar prejudicado na sua força de subir o lábio superior. Então, quando é que eu quero pegar esse músculo? Quando o paciente tem sorriso gengival. Então, se ele não tem, eu não vou pensar em aplicar nesse músculo. E sempre aplicar na região mais próxima aqui do dorso do nariz. Certo? E quando a gente pensa nos músculos ao redor dos olhos, a gente tem aqui o músculo orbicular, que é um músculo arredondado. E sorri bem forte agora pra mim.
Pronto. Então eu marco a minha zona de segurança e posso fazer aqui meus 3 ou 2 pontinhos, tá? Nessa região aqui ao redor dos olhos. Pronto. A gente já marcou todo o terço superior da face. Região da cara de bravo, bunny lines, músculo frontal, músculo orbicular aqui ao redor dos olhos. E vou dar aqui mais uma atenção para vocês. Quando a gente desce muito essa marcação aqui do músculo orbicular, o que eu posso fazer? Eu posso atrapalhar o sorriso do paciente. Então eu não posso descer muito essa marcação. Não sei se vocês já notaram os pacientes que a ruga ela tende a descer, que a gente chama de rugas de raio de sol. Então, essas rugas elas não vão ser tratadas somente com a toxina, tá? Elas vão ser tratadas com fios, com bioestimuladores, com skin buster, várias formas que vão ajudar no craqueladinho aqui. Mas a toxina não pode descer tanto para não prender o sorriso do paciente. Agora, outra área de aplicação, a gente vai descendo aqui, a gente pode pensar na aplicação para o sorriso gengival. Quando o paciente tem sorriso gengival, eu posso aplicar aqui no cantinho do nariz, tá? E essa região aqui vai ajudar a controlar mais a subida do lábio. Então o paciente vai expor menos gengiva. Lembrando que eu tenho que ver a indicação, porque em alguns casos o paciente faz a cirurgia para remover esse excesso de gengiva e o resultado também fica muito bom. Então eu tenho que avaliar direitinho. Outro ponto também que eu posso aplicar. Às vezes o paciente vai falar alguma palavra, principalmente palavra com U, e tem a quedinha do nariz. Então nesse caso eu posso fazer a aplicação logo embaixo aqui do nariz para evitar essa queda da ponta nasal. Lembrando que isso não vai deixar o nariz mais arrebitado, vai apenas evitar a queda e vai deixar mais retinho, tá bom? Outro ponto. Se o paciente tem aquele queixinho celulítico, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a toxina aqui, mais superficial, para ajudar nessas ruguinhas do queixinho celulítico. Mas também tem outro ponto. Se o paciente faz preenchimento nessa região aqui do mento, eu posso aplicar a toxina botulínica de forma profunda para relaxar mais esse músculo e ajudar na durabilidade do preenchimento. Em alguns casos a gente associa tanto o preenchimento aqui do mento e da mandíbula e faz a toxina nas duas regiões para aumentar a durabilidade do produto, tá? Além disso, nós temos aqui o músculo Dow, que é o músculo depressor do ângulo oral. Essa região aqui, geralmente vocês notam, quando o músculo ele é bem forte, o paciente começa a aparecer a marionete aqui, a quedinha, aquela ruguinha aqui ao redor da boca. Então a gente pode fazer uma aplicação no músculo Dow para justamente evitar que ele fique puxando isso aqui para baixo e forme essa ruguinha. Seria mais de forma precoce mesmo. Além disso, nós temos também os músculos depressores, tá? O músculo platismo é o principal deles, então eu aplico na região do pescoço também, em vários pontos aqui, principalmente na lateral, para ajudar a melhorar esse processo do derretimento facial e não ficar tanto puxando a face para baixo.